A prova do Enem está muito perto e se você não souber estudar linguagens, você vai perder muito tempo na prova e vai acabar perdendo tempo também na hora de fazer a redação, porque a redação é a prova de linguagens e a prova de humanas são todas no mesmo dia. Mas fica tranquilo, porque neste vídeo eu vou simplesmente dissecar essa prova e vou te mostrar quais são os 10 assuntos que caem para você na hora que estiver fazendo ali sua revisão, na hora que estiver estudando linguagens, você já vai na certa, já vai naquilo que cai, beleza? Vai ter gente que não vai ver esse vídeo até o final e vai se arrepender. Você não vai se perdoar de ter chegado lá no dia da prova do Enem, estudado uma coisa aleatória e essa coisa aleatória não caiu, e o que eu falei nesse vídeo caiu, só que você ficou com preguicinha e não viu até o final. Então eu vou dividir esse vídeo para facilitar a sua vida, eu vou dividir esse vídeo em capítulos. Cada capítulo vai ser cada uma das coisas que caem na prova de linguagens. Primeira coisa, galera, vamos trabalhar os 10 assuntos, e os 10 assuntos são extremamente frequentes na prova do Enem, começando por tipos textuais. Meu Deus! O que são tipos textuais? Basicamente, na hora que você for estudar essa matéria, você vai se preocupar com esses 4 tipos. Você vai estudar a descrição, a narração, a dissertação, e o 4º tipo tem um nome feio, mas enfim, é isso mesmo, né? Injunção. Ok, profinho, meu Deus. Tô passada, chocada. Então, estude os tipos textuais, não é difícil, essa matéria é bem tranquila. O problema, galera, é que muita gente não sabe o que estudar e quando sabe, vai para a internet, às vezes na internet não tá tudo mastigadinho. Mas já vou te adiantar que eu tenho um curso chamado Método de Linguagem Sem Segredos. Nesse curso eu te explico exatamente o que cai, como cai, e eu te dou a aula sobre aquela teoria aplicada à prova do Enem. Eu não te dou a aula do tipo, vovó viu a uva, e aí depois você vai no Enem e é um poema do Machado de Assis. Não, a aula do Método de Linguagem Sem Segredos é justamente do jeito como cai na prova de linguagens. O curso é bem rápido, dá para você ver em 2 dias. Se você tiver aí 2 dias para se dedicar para linguagens, com o Método de Linguagem Sem Segredos, você vai mastigar os 10 assuntos, beleza? Se você quiser procurar esses 10 assuntos sozinho na internet, até pode, mas você vai demorar muito mais tempo e talvez você não tenha ali um acompanhamento, um detalhamento de cada assunto. Mas estou te mostrando aqui quais são os 10 que caem, beleza? E como é que é uma questão de tipos textuais dentro da prova de linguagens? Por exemplo, essa aqui, ó. Quando você vê uma campanha publicitária e ali no enunciado ou nas alternativas vem a palavra expor, você já sabe que ela está trabalhando um dos tipos textuais, que é a dissertação expositiva, beleza? Então, o primeiro tipo, o primeiro assunto que cai na prova de linguagem do Enem já foi. O segundo é muito frequente, que é gêneros textuais. Meu Deus, profinho, o que são gêneros textuais? O objetivo aqui dessa aula não é te dar a aula sobre o assunto, mas é te direcionar sobre qual assunto você tem que estudar. Eu vou te mostrar quais são os gêneros que mais caem. O que são gêneros? Se você pensa, por exemplo, numa receita de bolo, esse é um gênero textual. É um texto já formatado, que atende a um objetivo específico. Se você tem, por exemplo, um livro de redação, é um gênero textual que atende a um objetivo. Uma letra de funk, um gênero textual que atende o objetivo de fazer você dançar muito igual um transtornado. E quais são os gêneros textuais que mais caem dentro da prova do Enem? Vou te mostrar aqui, calma. Os gêneros textuais que mais caem são a Karen. Quem que é a Karen? Meu Deus, hein, profinho? Eu invento cada técnica doida que não tem noção para facilitar a tua vida brutalmente. Karen significa crônica, artigo de opinião, reportagem, editorial, notícia. Esses 5 gêneros formam os gêneros jornalísticos. Obviamente, eu estou dizendo alguns exemplos, tá? Mas não são apenas esses que caem, tá? Por exemplo, cai fábula, cai, sei lá, índice, sumário, no último Enem caiu, por exemplo, isso. Então você tem que ter uma visão global de todos os gêneros. Dentro do Método de Linguagem Sem Segredos, eu te entrego um e-book com 50 gêneros textuais exemplificados com as questões do Enem. Então vamos ver aqui quais foram os questões de gênero que caíram na última prova. Só na última prova do Enem caíram 3 questões de gênero
gêneros textuais. Por exemplo, caiu artigo de opinião, tá vendo? Caiu aqui pedindo para você identificar qual era o gênero desse texto e caiu o gênero sinopse. Também cai bastante sinopse, tá? Então pronto, gênero textual. Vai estudar. Estuda gênero textual, monstro. Não estuda coisa que não cai. Se você tá gostando desse vídeo, tá aqui, tá gostando, né? Tu tá mais de 5 minutos num vídeo de conteúdo, é porque você é brabo, você realmente tá querendo, tá querendo. Então mostra pro YouTube que você tá querendo estudar, que você tá querendo tirar um notão da prova de linguagens. Como é que você faz para mostrar pro YouTube? Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber outros vídeos. Se você não se inscreve e não ativa o sininho, o YouTube simplesmente acha que você não tá nem para nada. Então ele não te mostra mais vídeos aqui do canal. Então prova para ele, se ajuda o YouTube a te ajudar. Se inscreve nesse canal porque aqui tem muito conteúdo raiz, bruto. E aproveita que se você tá nesse vídeo aqui, deixa eu saber que tu chegou nesse ponto do vídeo e comenta assim, sou bruto. Se você for homem, comenta sou bruto. Se você for uma menina, comenta sou bruta, aquela pessoa que tá querendo a bruta. Gostei, que eu estou empolgado, hein, monstro? Próximo assunto, linguística aplicada. O que é a linguística aplicada? Também chamada de variação linguística. E aí você vai estudar, galerinha, 5 tipos de variação. Os nomes são feios, tá? Mas não é porque o nome é feio que a pessoa é ruim. Você conhece pessoas que têm nome feio. Mentira, não existe nome feio, não. Sendo cancelado em 3, 2... Complicou. Olha aí. Primeiro, a variação linguística que você vai estudar é variação social, também chamada de diastrática. Segundo tipo de variação regional, também chamada de diatópica. Terceiro tipo, variação contextual, também chamada de diafásica. Variação cronológica, também chamada de variação diacrônica. E a outra variação cronológica, chamada de sincrônica. Então, eu tenho 2 tipos de variação cronológica, diacrônica e assíncrônica. Meu Deus! É tranquilo, tá? Isso aqui é bem tranquilo de você conseguir. São apenas 5 assuntozinhos, muito fácil. Próximo, aqui, que são as questões de variação linguística que caíram no último Enem. Foram 6 questões. Então, eu vou mastigando para você que os assuntos todos estão caindo. Tá percebendo isso, né? Beleza. Por exemplo, aqui, como é que eu sei? Quando o enunciado vem, o autor utiliza uma linguagem, ou linguagem coloquial. Linguagem coloquial é um tipo de variação dentro da variação situacional. Ao provocar, o texto fundamenta-se no tipo de linguagem. Aqui fala sobre idiomas, tá vendo aqui, a origem da formação dos nomes nos escritores, então aqui é uma variação diacrônica, histórica. E aqui eu tenho a questão da língua falada. Língua falada versus língua escrita também é uma variação linguística. Muito bom. Próximo assunto que cai muito, funções da linguagem. Você não pode deixar de estudar isso para o Enem, porque isso é muito fácil e cai muito com muita frequência. Quais são as funções da linguagem? Eu vou fazer uma coisa com você aqui. Eu vou fazer uma pergunta e você vai me responder nos comentários. Imagina só que eu chegue para uma pessoa, olhe a pessoa no fundo do olho dela e eu diga assim, eu te amo. O que eu tô fazendo? Além de ser uma pessoa transtornada, eu tô mostrando que eu estou sentindo em relação a ela. Eu sou essa pessoa aqui, a pessoa transtornada, olho para o meu receptor, obviamente essa pessoa ficou assustada com essa minha fala, e aí eu digo, eu te amo. Eu estou mostrando que eu estou sentindo. E aí a gente tem um dos tipos de função da linguagem nessa comunicação ali. Beleza ou não beleza? Qual que é o tipo? Existem 6 tipos de funções da linguagem, anota aí. Função emotiva, metalinguística, fática, conativa, referencial e poética. São 6 tipos. Anotou? Anotou, né? Qual desses 6 tipos de função da linguagem eu tenho quando eu comunico eu te amo para uma pessoa aleatória? Beleza? E como é que isso cai? Bota nos comentários, tá? Quero ver se você vai saber nos comentários. E outra coisa, como é que isso cai dentro da prova? No último Enem, caiu falando sobre a função poética. Então, tu já sabe que quando fala de função poética, eu estou fazendo função da linguagem. Próximo assunto, divulgação de anúncios. Ou seja, campanhas publicitárias, cai muito. Por exemplo, no último Enem caíram 4 questões de campanhas publicitárias. Obviamente, as questões, elas podem se mesclar no conteúdo. Então, por exemplo, essa primeira questão aqui, essa questão aqui do campanha de fake news, foi a primeira questão que eu mostrei nesse vídeo, associada ali a tipos textuais. Então, geralmente, as questões, elas podem misturar os assuntos. Pode ter uma questão, por exemplo, de divulgação de anúncios, que também tenha envolvida ali a função da linguagem, variação linguística, tipos textuais. Mas, basicamente, você viu que é uma campanha, viu que é um post
tipo uma campanha assim de conscientização, esse assunto que vai cair bastante. Também tem uma técnica para você conseguir acertar o maior número de questões possível e imaginável de divulgação de anúncios. Próximo assunto, estratégias argumentativas. Aí a gente entra no bloco mais complicado, né? Porque aqui eu estou falando de dois textos que estão se comparando. Por que eu estou dizendo que é a parte mais complicada? Não porque o assunto é difícil, mas porque vai demorar um pouquinho mais de análise do texto. Então são questões que eu vou precisar ler o texto com um pouco mais de calma, por isso que são questões mais difíceis da prova de linguagens. Então aqui ele está falando sobre relação argumentativa. E aqui quais são os tipos de estratégia argumentativa que caem no Enem? Testemunho de autoridade, alusão histórica, citação, paráfrase, são ali estratégias, exemplificação, enumeração. Então você tem que saber um pouco sobre esse conceito para você ir bem nesse tipo de questão, beleza? Comparação entre textos. Aqui que o bagulho fica doido. Você percebe que esse vídeo ele foi organizado da forma simples até a forma mais complexa. Das questões mais simples para as questões mais difíceis da prova. E é isso que você tem que fazer no dia da prova. Você tem que buscar as questões fáceis primeiro, depois as médias, depois as difíceis. Então, por exemplo, uma questão sobre comparação entre textos, por ter muito texto envolvido, ela se torna uma questão mais complicada. Você vai ter que ler os dois textos. Então, eu vou ter que ler o texto 1, depois ler o texto 2 e entender o que texto 1 e texto 2 tem a ver e responder. Então, isso aí gera um pouco mais de análise, de cuidado ali. Caíram duas questões de comparação entre textos. Próximo assunto, já dei até um spoiler, artes plásticas, aqui que o bagulho fica doido. Você geralmente vê uma questão de artes plásticas e pensa, o que a pessoa está querendo? Você vê uma questão assim, por exemplo, pedindo para tu analisar essa campanha. Agora facilita um pouquinho a tua vida, porque as questões estão vindo coloridas, mas isso, se você não tiver a técnica por trás, você não vai conseguir acertar. Tem que ter as técnicas. E quando eu falo em artes plásticas, existem 6 funções da arte. E se você sabe essas 6 funções da arte, você já vai no certo. Por exemplo, essa questão aqui, ó, eu tenho um pop art. Esse é um tipo de função da arte. É a função de entretenimento. A arte como função de entreter. Aqui também eu tenho um pop art. Aqui tem uma paráfrase, uma paródia, na verdade, né? Então aqui ele fala sobre Vic Muniz, José Pianciboldo. Então aqui eu falo sobre minimalismo. Então olha só que doideira. Você já sabe que essa questão é sobre pop art, então você já vai ligado nas alternativas que podem ser o gabarito, beleza? Então questões de artes plásticas são a parte mais complicada da prova. Você vai deixar para o final. E aí, o último tipo de questão que cai, penúltimo, na verdade, literatura. E quando eu falo em literatura, tem alguns assuntos que não caem, por exemplo, vanguardas cai muito, vanguardas europeias cai muito. Agora, por exemplo, cantigas de amor, cantigas de escárnio, cantigas medievais não caem na prova de linguagem. A frequência é 0 praticamente. Agora, de vanguardas caem muito. Outra questão que cai muito, sobre modernismo, romantismo, alguns autores brasileiros, como, por exemplo, Brás Cubas. Então ele fala sobre gêneros literários, gênero romance, Machado de Assis, caiu bastante. Na verdade, as questões de literatura sempre estão presentes, sempre. Geralmente cai uma ou duas questões, né? E as questões são tranquilas dentro desses assuntos. Romantismo cai um pouquinho de barroco, muito de vez em quando. Modernismo cai bastante. E modernismo com as vanguardas, porque as vanguardas europeias fazem parte do modernismo. Profinho, não sei nada desse negócio de vanguardas europeias. Eu não sei qual que é a diferença do expressionismo para o impressionismo. Do expressionismo para o surrealismo. Surrealismo daí, meu Deus, me ajude! Curso Método Linguagem Sem Segredos vai te ajudar. E em vez de você ficar batendo cabeça igual um doido, uma doida na internet procurando 40 milhões de vanguardas europeias, vai no certo. E se você quiser ir no certo, vou deixar o link da descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário para você mastigar as questões de linguagens do Enem e chegar lá e tirar um notão rápido, fazer a prova de linguagens em pouquíssimo tempo e sobrar muito tempo para você fazer a sua redação também. É prova de humanas já. Beleza, então aqui eu tenho agora o último assunto, que são poemas. Caíram 3 questões de poemas. Como é que eu sei que uma questão é de poemas? Quando você vê um texto e ele é um poema. Então aqui eu tenho um poema, certo? Para ser analisado. E quando no enunciado vem a palavra eu lírico ou eu poético. Tá vendo aqui, ó? Eu lírico ou eu poético. Então já sabe que essa é uma questão de interpretação de poema, que é aquela questão que você dá uma viajada doida e que você precisa saber um pouco sobre figuras de linguagem também. Quais são as figuras de linguagem que mais caem? A metáfora, a metonímia, a personificação, prosopopeia, né? Personificação, prosopopeia, antítese, sinestesia. Então estude essas funções, porque essas figuras de linguagem,
porque elas vão te ajudar muito, muito. E agora eu vou deixar um outro vídeo também muito importante que vai te abrir um pouco mais a mente sobre aquilo que eu falei um pouco nesse vídeo. Então clica aqui agora para você continuar assistindo, porque vai te servir brutalmente. Tamo junto, valeu, tchau!